Eu quero só registrar a importância do dia de hoje, né? Porque hoje foi um dia construído coletivamente por todas as entidades que fazem a luta dos profissionais da enfermagem. Hoje foi um dia que nós lançamos, nessa legislatura, a Frente Parlamentar em Defesa da Enfermagem. Eu sou de uma categoria profissional também muito desvalorizada, vinda de uma luta de longas greves, lutas por piso salarial, e fomos aprendendo que a luta ela precisa também ser feita aqui nesse espaço, porque esse espaço decide a vida da gente. Foi no parlamento que o congelamento dos investimentos por 20 anos foi votado. Foi no parlamento que a reforma trabalhista, rasgando a CLT, foi aprovada. Foi no parlamento que nós perdemos 75% dos royalties do pré-sal, que iriam para a educação, e os 25% para a saúde. Então, foi no parlamento que se autorizou, foi o parlamento que autorizou a terceirização irrestrita. Foi o parlamento que autorizou agora, lá, as famílias dos trabalhadores assassinados pela Vale do crime, com o rompimento da barragem do Córrego do Feijão em Brumadinho, a ter um limite de indenização por vida em detrimento das demais pessoas, porque a reforma trabalhista aprovada impôs um limite, nenhum centavo vai compensar a vida, mas na indenização, porque o capital entende essa linguagem do prejuízo, das multas, do fechamento dos seus empreendimentos que matam, foi essa reforma que passou pelo parlamento. E aí é fundamental que nós articulemos esta luta aqui. Eu disse no ato simbólico que nós fizemos o lançamento da frente, nós somos minoria nos parlamentos. Nós que defendemos SUS, nós que defendemos classe trabalhadora, nós que defendemos mais Estado na vida das pessoas, nós que temos essas pautas de valorização dos serviços públicos, nós somos minoria. A maioria ou defende o Estado mínimo, ou defende o não Estado, nós estamos vivendo isso agora, e defende os seus interesses privados. Por isso, as bancadas, como o colega bem lembrou. Nós temos bancadas, e a minoritária é a bancada de classe, de representação de classe trabalhadora e de interesses reais da população. Então, de fato, vale essa reflexão, mas vale a reflexão da gente fazer a disputa no parlamento. E, por favor, não são todos os políticos iguais. Nós disputamos representatividade. Não são todos iguais. Nós disputamos representatividade, porque se todos são iguais, a gente nega a política, e, ao negar a política, os que estão majoritários permanecerão fazendo o que fazem. A negação da política é essencial para este momento que nós estamos no Brasil permanecer. É essencial. A negação da política é um elemento fascista. Você precisa da não política, da violência como forma de fazer política, para que esta dinâmica estabelecida se mantenha. Então, não somos todos iguais. A representatividade ela é uma disputa fundamental. E, de fato, a fala do conselheiro de saúde ela me lembrou das nossas jornadas de luta contra a reforma da Previdência em 2017. Que agora a gente retoma contra outra possibilidade de reforma da Previdência. Vocês vão observar que serão os mesmos que irão nas cidades de vocês. São os mesmos que fazem as plenárias, que vão nas audiências públicas nas câmaras. Observe se não será isso. Porque, para fazer esse debate, você tem que ter lado. E eu costumo dizer que nós que somos oriundos de representação, nós que fazemos representação parlamentar, nenhum parlamentar tem o direito de não ter posição. Porque a minha posição é a essência do lugar que hoje eu ocupo. Então, não tem em cima do muro, não sei, vou ver, ou não falar. Tem uma mania também de não falar. Não existe isso.
né? Então, nós precisamos arregimentar. E quando, de fato, eu tenho um compromisso com vários sindicatos, né, aqui presentes, eu assumi compromisso com o Sindibel, eu assumi compromisso com o Sindsaúde, para citar 2 sindicatos presentes aqui, de fazer do nosso mandato um instrumento a serviço das pautas dos servidores municipais de Belo Horizonte e dos trabalhadores da saúde, incluindo todas as suas categorias. Então, eu estou aqui por um compromisso anterior, eu não estou aqui como autoridade para que vocês escutem, eu estou aqui por um compromisso anterior de luta e de representatividade. Façamos essa articulação, porque, de fato, é possível avançarmos. Nós temos 55 parlamentares que assinaram essa frente. Não é pouca coisa esse processo construído coletivamente. Então, nós vamos agora instalada, né, feito esse ato simbólico da frente, nós vamos traçar as nossas táticas aqui dentro, de forma que as nossas pautas aqui avancem. Porque essa é a disputa, né? Além da resistência, é preciso que nós sejamos propositivos e não larguem a representação parlamentar que cada um e cada uma que tenha nos seus estados, porque tem gente em outros estados também, né? Não larguem, porque isso é essencial. É essencial que a gente vá caminhando nesses objetivos, no nosso caso, construídos coletivamente. E aliado à luta que hoje, né, culminou nesse Dia Nacional em Belo Horizonte, nós temos 2 lutas ou 3 lutas que são essenciais e que eu quero, ao finalizar, resgatá-las. Primeiro, a construção da greve geral. Nós estamos numa situação em que o nosso povo está passando fome, não tem mais 3 refeições por dia. Andem em Belo Horizonte agora. Saiam daqui, eu não posso fazer isso com vocês, vocês andaram o dia inteiro, né? Mas depois andem em Belo Horizonte. As pessoas procuram as coisas no lixo. Andem para ver quantas pessoas estão dormindo na rua, que fizeram da rua a sua morada permanente. É isso. É isso que nós estamos enfrentando. E é por toda a cidade. Vá no supermercado e veja a pessoa que antes comprava tudo, ela tira parte do que é essencial, porque não dá mais para comprar tudo. E todo supermercado tem alguém te pedindo 1 litro de leite quando você sai. Se não todo, parte dele. As pessoas voltaram a ter fome. O corte nas universidades é um corte geracional, gente. Educação, assim como a saúde, não é debate corporativo. Saúde não é debate corporativo. E a educação também não é um debate que é de professor. É um debate de sociedade. Se os cortes nas universidades se concretizarem, nós estamos caminhando para um processo inédito de privatização, que não ficará restrita à educação. Os doutor consulta, os doutor não sei o quê, é a versão da privatização do SUS. Porque isso é aos poucos. Ninguém põe uma placa anunciando, estou vendendo o SUS, né? Ninguém vai pôr essa placa. Mas a precarização, a desvalorização, a ausência de concursos públicos, o congelamento de carreiras, né? A desvalorização salarial que sequer recompõe a inflação, você vai tendo processos que diminuem de tal forma o sistema que ele não dá conta mais. Né? E eles sabem fazer isso com eficiência, porque eles olham para o Estado e onde a gente vê direito, eles veem lucro. É exatamente essa luta que nós fazemos, por isso é luta de classes. Por isso, essa atividade de hoje foi uma atividade de luta de classes, de posicionamento enquanto classe trabalhadora. Não apenas um setor, mas de classe trabalhadora. Quem defende SUS, quem defende direito de trabalhador, está numa luta de classe. É isso que nós estamos enfrentando. Então, a dinâmica, se prosperar, nós teremos uma redução drástica da educação superior, dos institutos federais que trouxeram perspectivas de futuro a uma juventude. Eu dizia isso anteontem para a juventude na UFMG. Se eu tivesse essa chance de ter tantos institutos federais que eu pudesse tentar essa vaga. A minha geração
Não teve essa possibilidade. Nós estamos diante de ter uma próxima geração sem essa possibilidade. Então, a greve geral, ela cumpre uma tarefa de classe trabalhadora e de impedir a aprovação de uma reforma. Exatamente, você tem as táticas que foram ditas aqui, do que cada setor está fazendo, do apoio dos parlamentares, que são táticas de resistência também, mas o que nós, de fato, queremos é que essa reforma não seja aprovada. Porque, se essa reforma for aprovada, nós estaremos jogando o Brasil num abismo a qual nenhum país quis. E quem foi para esse abismo está tentando sair dele, que é o exemplo corriqueiro que a gente cita, o sistema de capitalização e da previdência, que não é pública, do Chile. Não é pouca coisa. A nossa cultura é de não pensar previdência, porque a gente só pensa quando a gente está próximo de aposentar. Nós vamos ter que fazer um processo muito intenso de formação popular para que nós entendamos o que essa reforma representa para cada um de nós. As mulheres, que são maioria da categoria, são maioria nesse plenário, estarão retirando a nossa possibilidade de aposentar, porque nós já trabalhamos mais, nós temos mais dificuldade de acumular os atuais requisitos de aposentadoria, a vinculação no INSS de idade e tempo de contribuição, que hoje não é exigido as duas coisas ao mesmo tempo, vai excluir muita gente. Se mexer em pensão por morte, em benefício de prestação continuada, esses benefícios, quem recebe majoritariamente são as mulheres. Então, se mexer na educação, majoritariamente mulheres. Trabalhadoras rurais, que poderão ficar completamente excluídas do sistema, alterando as regras atuais em relação à aposentadoria que é específica desse setor. Não é pouca coisa. Então, a luta da greve geral é uma luta de classe que precisa ser articulada no bojo deste processo que nós estamos fazendo das nossas lutas específicas. Aqui tem trabalhadores do Estado, não tem? Porque, inclusive, tem representação do Estado. Nós temos uma luta adicional, que é impedir que o governo Zema faça a negociação da dívida de Minas com a União. Nossa, parece uma fala na contramão do que é necessário. Essa renegociação, ela não resolverá o problema do Estado, ela não trará crescimento econômico para o Estado, ela só vai impor aos seus servidores uma conta muito amarga. Uma conta que nós não daremos conta de pagar, a começar pelo aumento da contribuição previdenciária e por outras consequências que são a contrapartida da renegociação que o Estado de Minas Gerais quer fazer. Então, nós temos ainda uma tarefa adicional àquela que nós já fizemos. Estamos muito impactados com os cortes feitos pelo governo federal, mas aqui em Minas, as nossas universidades estaduais já sofreram cortes de custeio, de manutenção, de investimento. Elas sofreram cortes, elas estão também pedindo socorro, como o nosso Sistema Único de Saúde está. Então, termino dizendo da gratidão de termos construído essa grandiosa audiência pública, porque as pessoas podem nos acompanhar e, acreditem, muita gente nos acompanha. Muita gente vai dar notícia do dia de hoje. Vocês deram uma aula do que é ser o profissional da enfermagem. Vocês deram uma aula para as pessoas enxergarem aquilo que, na hierarquia que o André nos disse, né, dessa invisibilidade que é proposital, é simbólica. Eu tenho certeza que muita gente que nos assistiu pela TV Assembleia, que depois terá reprise, vai entender melhor e vai olhar de uma outra perspectiva cada profissional da enfermagem depois desse Dia Nacional de luta que vocês fizeram. Então, eu termino parabenizando, saudando cada um e cada uma, sendo extremamente cortês e gentil com todos de outros estados que vieram, estão aqui conosco. Estou vendo aí o pessoal do Paraná, então receba o nosso abraço coletivo e contem com um grupo de parlamentares deputados e deputadas que farão a luta em defesa da enfermagem aqui na Assembleia Legislativa. Então, forte abraço de luta, nos encontramos nas trincheiras.